Hoje foi, sem dúvida alguma, um dia muito ruim para o Bolsonaro, para o PSL e também para a nossa República. Desde o começo do governo Bolsonaro, eu acho que nós não tivemos um dia tão agitado e tão caótico assim, desde que o Bolsonaro começou o governo. Eu juro que eu estava programando fazer um outro vídeo para hoje à noite, vários assuntos que estão pipocando aqui que eu gostaria de abordar, como, por exemplo, o dado do IBGE, a notícia do IBGE falando que metade dos brasileiros vive ali com aproximadamente R$ 400 mensais. Isso é uma notícia muito séria. Então eu gostaria de conversar sobre essa crise do neoliberalismo, ou melhor dizendo, sobre esse fracasso do neoliberalismo no Brasil, mas eu não posso. Nós tivemos a entrevista recente agora do Ciro Gomes com aquele rapaz, aquele comediante que fazia Dilma, que é também uma entrevista que eu gostaria de comentar, mas não dá, porque hoje foi um dia absurdamente agitado na nossa república, nos bastidores do governo, com Bolsonaro, o PSL, Joyce Hasselmann. Foi uma grande confusão que nós não podemos deixar de comentar aqui no canal do Professor Leonardo. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Caso você se você já é um inscrito, verifique se as notificações estão ativadas, verifique o sininho, porque esses outros assuntos eu vou comentar sobre esse fracasso do neoliberalismo aqui no Brasil, vou também comentar sobre a entrevista do Ciro Gomes. É que não tem como, né? Com esses assuntos do PSL, a República fervilhando, nós precisamos comentar, porque isso não é simplesmente uma briguinha de poder, é uma briga que causa toda uma questão, uma convulsão na identificação dos partidos, na representação dos partidos com a população brasileira, e isso é muito sério para a nossa República, como eu já falei nos meus vídeos anteriores a nesse mesmo dia, nessa quinta-feira. E também deixe seu like, o like é uma forma do YouTube identificar que esse é um conteúdo de qualidade, assim ele vai divulgar para outras pessoas na plataforma, mais pessoas vão vir aqui para o canal. E também deixe seu comentário, muito importante. O seu comentário ele me ajuda a ver pontos de vista, perspectivas diferentes, então deixe seu comentário e também compartilhe esse vídeo para trazer mais pessoas para a nossa corrente de reflexão. E é interessante porque, como que eu decidi fazer esse vídeo? Eu estava muito, como eu falei, eu queria falar hoje sobre o neoliberalismo, a crise do neoliberalismo no Brasil, sobre a renda dos brasileiros, mas eu não consegui, porque a Jandira Fegali, ela fez um texto, ela fez um tweet que sintetizou muito bem como foi o dia de hoje. Ela escreveu o seguinte: Carluxo assume escrever tweet oficial de Bolsonaro. Joyce assume que era obrigada a defender trapalhadas do governo. Delegado Valdir assume ter áudio que explode Bolsonaro e não são nem 3 da tarde. Ela escreveu isso às 2h30 da quinta-feira, né, do dia de hoje. E foi bem isso, foi um dia muito agitado, mas vamos começar por isso do Carluxo. Vamos usar a ordem da Jandira Fegali. O que aconteceu? Os ministros do STF reclamaram, né? Vou ler as notícias aqui e comentar cada um. Os ministros do STF reclamaram com o Bolsonaro e o Carluxo pediu desculpas no Twitter. Eu sigo o Carlos Bolsonaro, eu sigo 3 pessoas no Twitter. Eu sigo o Carluxo, eu sigo o Ciro Gomes e também sigo o Ike Batista. Quando eu vi o Carluxo pedindo essa desculpa, onde está o tweet dele? Peraí, só um pouquinho. Deixa eu entrar aqui no Twitter, que eu vou ler esse tweet dele. Ele, de fato, ele pediu desculpas, quer ver? Algo muito estranho, muitas pessoas já suspeitavam que o Carlos Bolsonaro, ele comandava o tweet do pai, ele escrevia o nome do pai, e agora ficou claro, porque ele mesmo assumiu isso quando pediu desculpas ao STF por ter utilizado o tweet do pai sem permissão. Aqui, ó. Isso foi há 4 horas. Eu escrevi o tweet sobre segunda instância sem autorização do presidente. Me desculpem a todos. A intenção jamais foi atacar ninguém, apenas expor o que acontece na Casa Legislativa. Então o Carlos Bolsonaro, de fato, assumiu que ele comanda o tweet do Bolsonaro. Isso é muito sério, porque, na verdade, quem que é o presidente da República? É Bolsonaro? É o Carlos Bolsonaro? É a família Bolsonaro? E cada vez mais nós começamos a ver que Bolsonaro, de fato, ele não governa sozinho, ou não governa pelas suas próprias ideias. É claro que o presidente ele tem a sua equipe, ele tem ali, ele interage, ele dialoga, isso é normal. Mas o que nós estamos vendo é que Bolsonaro ele é influenciado diretamente pelos filhos. E talvez em alguns momentos sejam os próprios filhos que tomem decisões no lugar de Bolsonaro, ou seja, não há respeito algum com o cargo de presidente, porque o tweet oficial do presidente, que é onde ele se comunica, o Twitter está ficando cada vez mais importante na comunicação dos presidentes e dos políticos, ele é utilizado por uma outra pessoa, por um terceiro que não é Bolsonaro. Então será que todas as ações que foram escritas pelo Bolsonaro eram opiniões dele ou eram opiniões do Carlos Bolsonaro? É claro que o Bolsonaro deu aval para o Carluxo, mas será que ele deu aval em todas
as publicações, porque nessa do STF, da segunda instância, Bolsonaro não deu. E o Carluxo teve que se retratar porque foi muito sério. Então perceba, não há respeito pelas liturgias dos cargos, não há respeito pela República. É um movimento de destruição que nós estamos falando aqui no canal do Professor Leonardo há muito tempo. E ainda bem que outras pessoas começaram a também perceber esse movimento de destruição do Bolsonaro. Ele está destruindo as instituições republicanas e isso é muito, mas muito sério. Eu falei no meu vídeo anterior que não há motivo para se comemorar essa briga do PSL, porque essa é uma briga que afeta toda a nossa república e nós iremos falar mais sobre isso quando chegarmos no ponto do delegado Valdir. E aí o que aconteceu? O segundo ponto aqui da Jandira Fegali. Joyce assume que era obrigada a defender trapalhadas do governo. Onde está aqui a parte da Joyce? Olha só o que ela falou. Ganho carta de alforria, graças a Deus, de Joyce Hasselmann destituída por Bolsonaro. Eu fiz um vídeo hoje falando que Joyce traiu o Bolsonaro. Por quê? Porque nós tivemos uma lista de votação, a ala do Luciano Bivar votou para que o delegado Valdir permanecesse como líder do PSL na Câmara. Já a ala Bolsonaro votou para que o delegado Valdir fosse retirado como líder do PSL na Câmara. Bolsonaro articulou isso por baixo dos panos para que os integrantes do PSL votassem contra o delegado Valdir para ter as eleições no fim do ano e assim o Eduardo Bolsonaro fosse fosse eleito como sendo o líder do PSL na Câmara. E olha só o que a Joyce falou. Deputada federal Joyce Hasselmann disse que ficou sabendo pela imprensa que o presidente Bolsonaro retirou do cargo de líder do governo no Congresso. Ninguém teve a dignidade de vir falar comigo e me avisar, afirma a parlamentar. Eu ganho uma carta de alforria, graças a Deus. Disse ela, a coluna no início da tarde, falou para Mônica Bergamo. Estou feliz da vida. Mentira! Joyce puxou o saco de Bolsonaro durante toda a campanha, fez um papel ridículo, como nós vimos em alguns momentos, defendendo Bolsonaro quando não era defensável. Quando Bolsonaro era indefensável, Joyce saiu, fez um papel de lacaia, passou vergonha quando o Bolsonaro deu indicações que ela não iria ser a candidata do PSL para a Prefeitura de São Paulo, porque com os míseros 7% de intenção de voto que a última pesquisa revelou, Joyce não teria a mínima chance. E o Bolsonaro optou, aparentemente, por Datena, por apadrinhar Datena como candidato à Prefeitura de São Paulo, porque Datena está liderando, nesse momento, as pesquisas de intenção de voto. Ela falou assim: passei esse tempo todo servindo ao governo de forma leal, inclusive deixando de cuidar do meu mandato para gerir crises e apagar incêndios. Abri mão da minha família, diz. Vamos continuar. Em alguns momentos tive que engolir sapo para defender coisas que eu não concordo. Fiz o papel de líder do governo no Congresso e na Câmara. Assumi pela falta de habilidade do governo na Câmara. Segue a parlamentar. Joyce atribuiu sua retirada do posto ao seu apoio à permanência do delegado Valdir. Segundo ela, a manobra para colocar deputado Eduardo Bolsonaro no lugar de Valdir é uma loucura. Eduardo é um desagregador, mas quando o governo quer dar tiro no pé, fazer o quê? Eu, para proteger o presidente, não entrei nisso. Não poderia colocar minha assinatura numa loucura dessas. Mas porque eu assinei a lista de apoio ao Valdir, vem essa retaliação. A deputada diz que agora vai decidir a sua candidatura para a Prefeitura de São Paulo, pelo PSL. Eu agradeço ao tempo que passei na liderança do Congresso. Líderes de vários partidos não param de me ligar dizendo que desde 2012 não vem uma liderança tão atuante. Isso é uma papagaiada da Joyce, o que ela está falando aqui, porque ela fala o seguinte: passei esse tempo todo servindo ao governo de forma leal. Mentira, porque o próprio Bolsonaro disse que a Joyce ela tem um pé em cada barco. Ele falou muito claro isso. Joyce defendia Bolsonaro e flertava com o João Dória, porque ela sempre fez muitos afagos a João Dória. O Bolsonaro também se mostrou muito incomodado quando falou que a Joyce ela tinha um pé em cada barco, um pé no PSL e o outro pé no PSDB. Então já há muito tempo Joyce vinha dialogando, vinha flertando, vinha se insinuando para o PSDB enquanto estava no PSL. Então ela fala servindo o governo de forma leal. Não, ela não estava, porque ela estava também sempre ali fazendo acenos para o PSDB. E por fim, a notícia mais bombástica de hoje, que foi o delegado... falando sobre Joyce, o líder do governo na Câmara disse que o Bolsonaro não confia em Joyce. Esse é o Major Vitor Hugo. Ele falou que a deputada que a posição ministerial e as lideranças do governo na Câmara, no Senado e no Congresso Nacional são funções de confiança do presidente da República. Ficou inequívoco que não existe um grau de confiança. Se a líder do governo no Congresso não assina uma lista que vai trocar o líder do PSL e vai dar mais estabilidade nas votações do governo na Câmara e no Congresso, é natural que houve quebra de confiança. Não vejo como uma retaliação, vejo como uma atitude normal. Então o delegado Valdir, o Major Vitor Hugo, falando que o Bolsonaro não confia na Joyce. Mas o pior de tudo foi que o líder da Câmara no PSL,
o delegado Valdir disse que ele tem um áudio que vai implodir Bolsonaro. E pior ainda, ele chamou o presidente da República de vagabundo. Vamos abrir aspas aqui para ele. O áudio vai estar aqui na descrição. Vou fazer o seguinte, eu vou implodir o presidente. Aí mostro a gravação dele, eu tenho a gravação. Não tem conversa, eu implodo o presidente. Acabou, cara. Eu sou o cara mais fiel a esse vagabundo, cara. Eu votei nessa porra. Eu andei no sol 246 cidades, no sol gritando o nome desse vagabundo, disse o deputado. Então perceba que essas pessoas, elas foram eleitas pela população brasileira porque a população acreditava que esses deputados iriam defender o presidente. Essas pessoas votaram porque havia um discurso de que eles iriam mudar o status quo, iriam combater o establishment, iriam combater a corrupção. E as pessoas, se eles iriam fazer isso ou não, as pessoas votaram acreditando. Votaram em Bolsonaro porque ele era o candidato anti-establishment. E para piorar a situação, vazou uma conversa do Felipe Francischini, em uma reunião secreta da ala do PSL, que é do Luciano Bivar, e que havia a possibilidade, em que eles articulavam a possibilidade do PSL se infundir com o DEM, o Democratas, que tudo bem que é um aliado do PSL, mas é o partido do Rodrigo Maia. Vários bolsonaristas criticam o Rodrigo Maia, falam que ele está atrapalhando o governo, falam que ele é da velha política, que ele é uma das antigas raposas, eu detesto esse termo, mas falam que ele é uma das antigas raposas do governo, da política, que ele faz parte do Centrão, que é a ala mais corrupta da ala política, do Congresso. O Centrão é a ala mais corrupta. E o PSL vai se juntar, vai se fundir a ele. Olha só, vamos abrir aspas para o Felipe Francischini. Ontem a gente foi na casa do Rodrigo. Tava o Mendonça, tava o Rodrigo Maia ligando pro ACM, comigo e com o Rueda. Eles estão loucos esperando para fazer a fusão do Democratas com o PSL. Eu tô tentando segurar essa porra, porque eu não quero que aconteça, disse Francischini no áudio vazado na imprensa. E o Francischini, se você não sabe, ele é o presidente da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça. Isso é uma total degradação da República. Pessoal, é muito sério o que está acontecendo. O PSL, tudo bem que ele é um partido muito frágil, ele é um partido que cresceu, ele se inchou de uma forma muito rápida, uma forma muito abrupta, mas muitas pessoas, como eu falei, votaram no PSL acreditando em um projeto. E agora essas pessoas praticamente começam a abandonar o PSL, começam a virar as costas para Bolsonaro, e algumas delas agora nós começamos a ter uma conversa do PSL se fundindo com o Democratas, ou seja, o PSL indo para o Centrão. Isso causa uma sensação de crise de representatividade entre as pessoas, entre a população, principalmente naqueles que votaram no PSL com os partidos políticos. Muitas pessoas reclamam da Tabata Amaral porque se sentiram traídas com o voto dela na reforma da Previdência. E muitas pessoas que votaram em Joyce Hasselmann, votaram no delegado Valdir, no Vitor Hugo, no Francischini, começam a se sentir também traídos por conta dessa posição do PSL. E as instituições públicas, os partidos políticos, eles são elementos importantes da nossa República. A República, ela está ameaçada porque Bolsonaro ele está destruindo as instituições republicanas. Começa a surgir um culto à personalidade, porque se os partidos eles já não nos representam mais, porque nós votamos nesses deputados, nós votamos nesses candidatos e depois eles nos enganam, por que eu vou acreditar em partidos? Eu começo a acreditar no culto das pessoas. Eu começo a acreditar no culto às pessoas, melhor dizendo. Então eu posso votar em Bolsonaro porque não interessa mais o partido que ele está. Eu começo a votar nas pessoas e não no partido. Começa a surgir cultos à personalidade e isso favorece muito o Bolsonaro. Porque se o Bolsonaro está acima dos partidos, se a figura de Bolsonaro e não a figura dos partidos que importa, eu voto sempre nele. Porque eu começo a acreditar no salvador da pátria, eu começo a acreditar nas pessoas, começo a acreditar na figura, na personalização das pessoas. Como muitas pessoas da esquerda acreditam que Lula vai ser o salvador da pátria, Lula vai sair da cadeia num cavalo branco e vai salvar toda a República. Isso não vai acontecer. Tome muito cuidado com o que está acontecendo. É um movimento de destruição muito sério. A República ela começa a cada vez mais ficar ameaçada com essa destruição do Bolsonaro. Porque ele jogou a população contra o Congresso. O Congresso já não nos representa mais. Ele joga a população a todo momento contra o STF. O próprio Carluxo fez isso hoje. Aí ele começa a jogar a população contra o próprio PSL, contra os partidos políticos. Por que ele quer fazer isso? Porque ele quer ser uma figura absoluta na nossa República, no nosso país. Ele quer mostrar para a população que ele é a única figura que a população pode olhar e acreditar. Então esse é um movimento muito perigoso e para reverter isso depois vão ser vários anos vão ser necessários para reverter esse movimento de destruição que o Bolsonaro está fazendo.
Então por isso que eu precisei fazer esse vídeo, porque é um vídeo muito sério, uma situação de um risco muito grande para os partidos políticos, mas principalmente para a nossa república. Nós precisamos defender a república, nós precisamos conter esse movimento de destruição, conversando com as pessoas, dialogando com elas, porque se as pessoas perderem a fé nos partidos políticos, nós estaremos mais uma vez em um momento de crise política muito séria, uma crise de identificação, uma crise de representatividade entre população e partidos políticos. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, traga mais pessoas para essa nossa discussão. Esse é um assunto muito sério, nós nunca estivemos discutindo um assunto tão sério no canal como nós estamos discutindo agora. Me siga no Twitter por @profleoficial e deixe o seu like e o seu comentário aqui nesse vídeo.